Olá, pessoal. Bom, meu nome é Marcelo Aquino e hoje eu tenho a honra de iniciar aqui um projeto de bate-papo com meu colega Oliver, que foi sócio comigo na KPMG, e entre vários assuntos aqui sobre conselho de empresas, governança corporativa, a gente escolheu aqui o tema inteligência artificial, mitos e verdades dentro desse contexto de governança. E pelo menos no meu hall de amizade, de colegas, não podia deixar de chamar o Oliver para começar essa primeira etapa aqui dessa jornada. Então, Oliver, primeiro, muito obrigado aqui pela oportunidade de bater esse papo com você, de você aceitar esse convite gentilmente. Eu vou falar um pouquinho só do seu currículo, porque se eu falar tudo, vai passar todos os 53 minutos, né? Aí você vai falando as coisas que você faz, a sua experiência, eu vou falar um pouquinho só. Então, o Oliver foi sócio comigo de uma empresa de auditoria e consultoria, que era a KPMG, liderou aí processos de inovação dentro da empresa de consultoria, liderou aí um ecossistema importante. Depois ele pode falar mais de startups lá em São Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecer, muito bacana. É sócio de empresa também de consultoria na parte de governança, top voice em vários assuntos. Enfim, depois o Oliver vai falando mais do seu currículo, viu, Oliver? Mas e vamos ficar aqui bem tranquilo dentro desses 53 minutos aqui que a gente tem para falar. E na medida em que você for respondendo aí esse bate-papo, Oliver, você vai falando o que que você está fazendo e vai falando do seu currículo, tá bom? Pode deixar. Oliver, então, mais uma vez, obrigado. Eu já vou começar perguntando o seguinte, né? Hoje eu te mandei um artigo, né, da revista The Shift, né, falando dos conselheiros via IA, né, inteligência. Você já tem visto esses conselheiros via inteligência artificial? Não sei se é esse termo que eu poderia dizer. E se você pudesse dentro dessa ótica nossa, né, de mitos e verdades da inteligência artificial no âmbito da governança corporativa, se você pudesse distinguir aí a inteligência artificial da inteligência regenerativa, né, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Tem um montão de coisa aí para a gente conversar. Bom, aqui no primeiro eu só queria agradecer o convite e dizer o quão lisonjeado e feliz eu estou por ser o primeiro convidado nessa tua jornada aí, que eu acho espetacular. Você sabe que eu te acompanho na produção de conteúdo e para mim você é um dos profissionais mais respeitados na capacidade de ler. É um mundo muito árido, né? E a quantidade de valor que se destrói simplesmente por não ter aquele conhecimento no qual você é mestre. Eu acho que todo mundo devia fazer os seus cursos e gastar um tempo conversando com você, porque o risco é muito grande. E as informações estão lá. O problema é que elas são obscuras e, obviamente, as pessoas pintam as coisas o quanto podem sem infringir a lei. Às vezes, alguns até infringem a lei, mas pintam o quanto podem para beneficiá-los, né? E sem essa capacidade do indivíduo de ter a sua própria leitura em algum grau, você sempre corre o risco de ser engambelado, né? E é uma situação chata. E o paralelo para o mundo de inteligência artificial também é muito verdadeiro. E esse tema que você trouxe, do artigo da Shift, que aliás é um pessoal que eu conheço bem e respeito muito, elas são muito boas. Tem mitos e verdades, tá? Primeiro, a verdade. A inteligência artificial é capaz de contribuir diretamente na missão do conselho. Sim, tá? Se o modelo vai ser esse, a criação de meta-conselheiros com personalidades copiadas, né, mimificadas de alguém, alguma sumidade, um Elon Musk, Steve Jobs, etc. Aí já a gente começa a entrar um pouco no terreno de mitos, né? Uma das coisas que me satisfaz muito é que
eu trabalho com inteligência artificial metendo a mão na massa. Então, eu fujo muito do hype e trabalho muito com aquilo que é real e tangível. E neste exato momento, existe uma figura muito importante dentro de todos os projetos que estão começando a dar certo, tá? Porque tá 80% errado, que é um termo no anglicismo de human in the loop, ou seja, um humano no ciclo, tá? Interpretando isso em nosso tupiniquim aqui, significa que não dá para deixar as IAs operarem sozinhas. Então, nós não vamos ter lá uma IA interagindo com o conselho, pelo menos por enquanto, sozinha, atuando como um conselheiro, tá? Agora, isso não significa que isso é um mito que vai permanecer, tá? Existe a possibilidade, o fato é que ninguém sabe exatamente dessa realidade acontecer. Mas o que que a gente sabe hoje de fato, tá? Duas coisas. A IA, ela performa bem, especialmente a generativa, né? Porque IA é um monte de coisa, mas a generativa, especialmente, ela é ela é totalmente influenciada por contexto, certo? Então, se você faz uma pergunta para ela, todo o contexto que você fornecer dentro do qual essa pergunta tem relevância e a precisão na qual você pintar esse contexto para ela vai melhorar a resposta que você vai ter. Tá? Isso é muito importante. Então não adianta você soltar um Steve Jobs na empresa lá, porque ele pode saber muito do Steve Jobs. Aliás, tem até um problema de autorização aí, tá? Vou te contar um caso peculiar aí de uma dessas unidades que teve essa situação aí. E então, o mais importante de tudo, muito mais do que você ter esse conselheiro mimificado aí, é você conseguir capturar os dados que contam a história do contexto em que essa organização está para essa IA poder atuar. E aí, meu amigo, o desafio é gigantesco, porque o problema de você conversar em IA nos dias de hoje é que a gente está puxando a discussão de inteligência artificial, enquanto a vasta maioria das empresas nem tem os seus dados, a sua engenharia de dado básica organizada. O que significa que eles seriam impedidos de dar esse contexto todo para IA, o que significa que a performance dela vai ficar comprometida. Então, portanto, ainda é um mito. Falo isso com uma ressalva de que, em breve, isso tudo pode estar superado, tá? Porque os avanços são realmente muito dramáticos. Então, eu não tô negando a visão que as nossas amigas da Shift estão trazendo, até porque elas têm uma visão muito bem calibrada do potencial, e no ramo delas, provocar é parte do processo, né? E eu acho que, inclusive, é um alerta importante, tá? Porque você sabe melhor do que todos que eu tenho uma bronca com o conselho hoje, os conselheiros hoje, que não estão preparados nem para ter as respostas básicas, quanto menos serem substituídos por uma IA. Mas deixa eu só te contar a anedota específica desse caso em particular, onde esse exercício foi feito. Existe uma consultora global muito famosa chamada Rita McGrath. Aliás, uma profissional que eu respeito muito e consumo muito. E ela junto com alguns outras unidades, acho que foi o Drucker na época, mas alguns outros, uma empresa de consultoria criou o bot deles, dizendo, olha, agora você pode se consultar com a Rita diretamente via uma IA. E aí eu vi um post da própria Rita dizendo, mas peraí, eu não autorizei ninguém a falar em meu nome. Então começam essas questões de autorização também. Então tem uma questão de Uhum. compliance importante. Se o cara estiver morto, aí é outra. Quem é dono daquela imagem? Quem é que é direito? Ó, olha como a gente cai no mundo de coisas que a Aham. gente nem conhece ainda. Ninguém discutiu propriedade intelectual de um algoritmo de IA que copia alguém vivo ou já falecido e apenas Uhum. consumiu seus livros. O terreno é pantanoso, não é pantanoso, ele é arenoso e se move muito Uhum. rápido, meu cara, com todos esses É. desafios diferentes que a gente está atacando aqui. O Oliver, hoje, se a gente olhar a responsabilidade dos conselhos, né, por exemplo, conselho de administração, conselho fiscal, tem uma responsabilidade civil lá e bastante significativa, né? Na medida em que a gente coloca lá um conselheiro de IA, né, como que você acha que vai ficar essa responsabilização, né? Porque se der algum problema lá na frente, né, mas quem que eu vou cobrar, né? Tá certo? Você acha que isso, claro, olhando para o futuro, isso possa ser regulamentado mesmo? Você acha que o pessoal tende, considerando o cenário atual, né, tende a colocar um freio nisso, né? Porque também me parece que às vezes vem tanta informação que parece que o mundo vai acabar amanhã e não vai ter mais nada, é tudo IA, né?
a gente não pode descartar um cenário não tão é, absoluto como você colocou, mas esse cenário tem que ser debatido. Mas a gente tem que entender que isso é uma curva. E eu acho que esse teu ponto é chave, tá? Uma das coisas que sempre tocou a minha consciência enquanto consultor era que na firma que nós trabalhávamos, nós não necessariamente compartilharíamos do ônus e do bônus que o cliente teria, né? Uhum, O que faz, e desde então, eu sou um talebiano bastante assíduo, e o Taleb diz com clareza, quer dizer, não aceite conselheiro de quem não compartilha do resultado com você, uhum, né? E traz o caso dos arquitetos romanos, né? Quer dizer, se o arquiteto em Roma, a casa caísse, o arquiteto, as casas tendiam, as construções romanas estão aí até hoje, em muitos uhum, casos, né? uhum, Mas eu acho que sim. Alguns pontos importantes. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com regulamentar aquilo que a gente não entende, tá? E ainda é esta situação. A Europa acelerou essa curva, o Brasil está querendo fazer, mas é muito complicado a gente regular agora. Modelos de sandbox, uhum. são muito atraentes. O Banco Central usou isso com muito sucesso. CVM usou isso com muito sucesso, nos experimentos que fizeram com suas fintechs. Desculpa, Oliver, o que que é esse sandbox? Fala pra gente. Sandbox lembra quando a gente era criança? Eu sei que já faz tempo para nós, mas a gente estava no parquinho e tinha aquelas caixas de areia Uhum, que dava para crianças menores brincarem em segurança. aham, Ali dentro elas bem que podiam fazer o que quisessem, desde que não legal. saísse dali, certo? É o mesmo conceito. Então vamos testar algumas tecnologias em ambiente de sandbox, onde a gente libera até certo ponto, mas a partir de determinado momento a gente começa a controlar. Porque o grande ponto é esse, para não matar a inovação por um lado, né? Ao mesmo tempo em que você não a aceita sem ter uma visão um pouco mais clara de onde ela pode te levar. A CVM e o Banco Central usaram os sandboxes para as Uhum, fintechs de forma muito eficaz. E eu acho que é um caso de sucesso. Ah, então, eu acho que o sandbox é uma alternativa. Claro que vai ter uma regulação lá na frente. O ponto a gente não pode esquecer que IA vai ter dono, né? A não ser que a gente comece a tratá-los como seres conscientes, o que é um debate muito mais metafísico do que a gente vai entrar aqui hoje. Eles não vão ter RG, né, e nem uhum, patrimônio próprio, não vão pagar imposto de renda. Então, eles são um ativo que é de alguém. Então, essa pessoa vai querer carregar a responsabilidade. uhum. Então, assim, não é tão difícil de você atrelar esses, pelo menos por enquanto, tá? Entendi. O Oliver, você sabe, né? Eu vira e mexe, estou ministrando o curso e o que eu mais gosto é de análise das demonstrações contábeis, né? E por conta da subjetividade, né, que você pode ter aquele tal dos 50 tons de cinza meio que na contabilidade, né? E aí eu falei, bom, será que o meu curso de análise ele ainda continua relevante, né, com a IA? Então eu coloquei lá um prompt, né, perguntando, olha, eu preciso participar da reunião de conselho, me lista 20 assuntos relevantes deste balanço aqui dessa empresa. Não vou citar o nome porque ela está tão ruim, mas não vou falar o nome. E ele citou 20 pontos realmente bem interessantes. Aí eu pedi, compare com uma outra empresa, ele também fez a comparação. E depois eu perguntei, você aplicaria ou colocaria recursos, né? Tô aqui resumindo, quando chega nessa parte de mais objetiva, eu achei que ele dá informações bem interessantes e reduz boa parte da análise que era feita. Mas quando chega no julgamento, me parece que é uma cópia das demonstrações contábeis, e aí, ou eu fiz o prompt errado, ou eu não tive a experiência necessária ainda, ou eu não sei se ele vai conseguir ainda dar as respostas. Por exemplo, como é que eu posso falar que aquela provisão para contingências está certa se existe um julgamento, por exemplo? Por exemplo, para demandas judiciais, né? Então, se for mais provável que sim do que não, você provisiona. Então, eu, como conselheiro, fazer, como que eu sei se isso daqui está certo, né? Se cada empresa pode ter o mais provável que sim do que não, pode ser primeira instância, segunda instância, né? Pode ser decisão de um ministro X, decisão do ministro Y.
enfim, como que você vê essa parte do julgamento na IA? Então, a gente volta na questão que eu te trouxe a priori, né? Quer dizer, a questão do contexto é fundamental, certo? Ou Uhum, seja, a gente daria esse prompt, mas essa IA ela deveria ter sido treinada consumindo um histórico amplo de outros exemplos disso daí, outros exemplos de tratamento de uma provisão da natureza. uhum, Neste caso, ela poderia te dizer, olha, me parece que, dado essas circunstâncias específicas que você apresenta no prompt nas informações apresentadas, historicamente isso deveria ser tratado de Y, X e Z, certo? Então, isso é possível, tá? O problema é que hoje a gente tende a falar muito em absolutos. Ah, se o dado existe ou o dado não existe. Mas a realidade, nossa, é que a gente é normalmente solicitado de tomar. E esse é o grande ponto, né? Esse é o grande desafio da liderança, né? É que você frequentemente tem que tomar decisão com dados incompletos. E é uhum, nesse ambiente que o julgamento humano acontece. Ele às vezes é falho, mas ele carrega uma série de características de histórico, experiência profissional, né, etc., que a IA não tem, certo? uhum, E existe um risco dobrado aqui, né? Quando você fala especificamente de IA generativa, que na- pelo seu próprio nome, né? Ela genera, ela cria, ela é uma entidade criativa. Quando ela encontra um vão de informações, ela às vezes vai lá e inventa um. uhum, E é verdade, a última coisa que a gente quer é isso na contabilidade, né? Tem casos N dela criando isso, né? uhum. Então, é um assunto muito sério. Eu acho que a gente vai criar sistemas capazes de fazer isso que você está falando, tá? Você acha que Eu acho que esse não é a situação mais grave, mas porque esses históricos, esse contexto vai poder ser capturado e disponibilizado e treinar modelos específicos para isso, que vão ser especialistas. Então, você vai ter um agente de IA especializado no cálculo de provisões fiscais, por exemplo. E o uhum, cara consome um histórico gigantesco de todos os cálculos históricos de provisões fiscais do Brasil, ou quanto alguém conseguir treinar, né, nisso aí. uhum, E ele vai ficar bom nisso daí, tá? Mas o grande problema é quando os dados não existem. E a gente ainda está muito longe disso. Aí cria esse espaço onde eu passo a querer que alguém me dê uma informação sem ter o contexto completo. E aí não importa se é ser humano ou se é máquina, essa decisão não é necessariamente qualidade. entendi. O Oliver, pelo menos em alguns conselhos que eu tenho participado, nós estamos numa época de discussão de estratégia, né? E até de algumas discussões de para onde nós estamos indo, o que que pode acontecer no futuro, né? E, obviamente, você sabe, eu tenho um negócio que é de educação, pequenininho, minúsculo, mas de educação. E muito se fala que, né, a própria questão da educação vai ser surpreendida aí pela IA, né? É, como olhar essas questões estratégicas com IA? Também é possível olhar essas previsões futuristas olhando IA? Você acha que é possível isso? Cara, Também com olhar, né? Eu estou falando sempre com olhar aqui de conselheiro, de olhar para o futuro, né? Porque o passado já está dado ali, né? Mas e olhar é, para frente? Será que a empresa que eu vou estar como conselheiro, será que ela vai existir, né? bom, deixa eu voltar no teu ponto de educação, que eu acho que ele é muito relevante. O nosso modelo de educação, a gente tem que chamar de um para vários, ou seja, um professor para uma classe, Uhum, esse está fadado a morrer. Tá? Ele está fadado a morrer porque há muitos anos a gente convive apenas com as limitações dele, tá? Por que que ele é limitado? Porque ele trata todos os alunos da mesma forma. Cada ser humano é muito único, né? Eu não entrei na Agonil à toa. Eu entrei na Agonil exatamente por essa combinação do campo da governança, que é um campo que me é muito caro, né? Pela importância que tem na alavanca de transformação que é meu dia a dia, e ao mesmo tempo porque ele é muito voltado para a educação, tá? E aí tem uma série uhum, de coisas que me fazem conectar com a educação. Uma que é a educação como veículo transformador. Então, esse é ponto um.
Ponto dois é como ela está mudando, tá? E honestamente, cara, o fato é que o modelo ideal para educação de qualquer matéria é uma educação hiperpersonalizada, tá? Porque o Oliver aprende diferente do Aquino, que aprende diferente do João, que aprende diferente do Marcelo, certo? Uhum, E nós vamos, já estamos, porque eu já estou envolvido nesse projeto, inclusive, já começamos a especificar e desenhar a infraestrutura dele. Nós vamos criar sistemas que são capazes de entender aonde você precisa chegar com determinado campo de conhecimento e uhum, literalmente criar uma trilha exclusivamente para você. entendi. Porque o Aquino é muito forte em análise de balanço, mas historicamente tem dificuldade com contabilidade básica, ou seja, só a Uhum, contabilização já sofre, mas quando o balanço está pronto, você é muito bom como analista. Então ele vai carregar mais de um lado, vai buscar, e ele vai te testando, inclusive. uhum, Então, cara, a gente vai entrar num mundo de many to many, onde o conhecimento vai vir de muitas fontes, passar por um processo de sinapse meio centralizada genérica, e depois capaz de redistribuir isso de forma absolutamente hiperpersonalizada. Isso é um tema importante e vai ser realidade para todos os mercados, mas o mercado de educação que vai mudar radicalmente em função disso. Por quê? Porque a gente vai começar a ter resultados individuais muito melhores quando cada um tiver a sua trilha desenhada por uma IA. uhum. Bacana. O Oliver, bom, você falou aí que a minha, e é de fato a minha maior experiência é parte contábil e auditoria, e nos lugares onde eu sou conselheiro, fundamentalmente o meu propósito ali é olhar e dar uma luz maior nesses assuntos, né? Até às vezes eu brinco com alguns colegas, não, aqui não olhou isso aí, tá. Não, não, no final todo mundo vai ter que assinar isso aqui, não é só eu. Então, todo mundo tem que olhar um pouquinho, ou conhecer um pouco sobre contabilidade, auditoria, né, para poder fazer as perguntas pertinentes e ter o especialista. E muito tem se discutido também a necessidade de colocar nos conselhos também um especialista em tecnologia. Muito bem, como que você vê essa necessidade de colocar também um especialista em tecnologia ou montar um comitê de tecnologia, de inovação? E por onde começar para quem está entrando, né, nesse ramo aí de conselhos para fazer as perguntas, ou pelo menos algumas perguntas certas sobre inteligência artificial? Esse ponto é muito importante, cara. Primeiro, vamos pegar algumas estatísticas, tá? Nós temos taxas de falha de projetos de transformação digital, Uhum, incluindo os de IA, tá? Então são dados mais recentes, na casa de 70 a 90%, tá? Isso daí é uma vergonha, uhum, tá? Isso deveria, e durante muito tempo eu pegava esse número porque ele não vem mudando, ele continua mais ou menos estável. Eu usava esse número para bater muito, muito no C-level. Porque o C-Level não sabe o que está fazendo, o C-Level não sabe transformar, o C-Level não sabe lidar com tecnologia emergente, não sabe pensar em modelos econômicos voltados para a nova economia e assim por diante. E aí eu me dei conta que eu estava batendo na pessoa errada, ou pelo menos não na única pessoa. Porque o problema fundamental por trás dessa destruição de valor maciça que está acontecendo quando a gente tem uma taxa de falha desse tamanho, por trás disso tem um problema de governança. Qual é esse problema de governança? Existe uma falta de alinhamento entre o executor do projeto e o board, tá? E o board, o conselheiro, ele não tem a, a capacidade ainda eles não estão versados em sua vasta maioria, por isso, de novo, voltei a me envolver com a GONIL, porque lá a gente forma especificamente conselheiros desse tipo. E a estatística é muito boa. Tem uma pesquisa, eu acho que eu te mandei, inclusive, da Maio Consultoria, que é uma consultoria de uhum, recrutamento de executivos e conselheiros. Eles têm uma das pesquisas que eu mais gosto, porque eles são muito claros. Perguntando para CEOs, onde que teu conselho te apoia direito? uhum, E a vasta maioria mostrava contabilidade, controle interno, fiscal, em níveis aceitáveis a bons, tá? uhum, Mas invariavelmente todos apontaram novos negócios, tecnologia e inovação como déficits
em que quando eles pedem apoio ao conselho, o conselho é incapaz de apoiar. Então, nós sabemos, de forma objetiva, que o conselheiro médio, médio, né? Claro que tem pessoas que estão lá fazendo grandes trabalhos, mas o conselheiro médio hoje ele é incapaz de dar uma resposta dessa natureza para sua organização. E isso é um Uhum. problema urgente, porque, por um lado, está gerando esse histórico de destruição de investimento, e dois, está colocando a continuidade, e é uma questão de continuidade dessas organizações, em xeque. Mas Isso tem que o, mudar. é, Isso tem que mudar. mas o Oliver, legal esse ponto que você colocou, porque hoje parece que tem uma febre, né? Parece que o pessoal está romantizando aí ser conselheiro, né? Você pega um certificado, vai ser conselheiro, você faz um cursinho aqui, vai ser conselheiro. Enfim, com todo respeito, né? Mas parece que virou meio que, parece aquele. Parece que tá fácil, né? Ser conselheiro, mas se hoje você está falando que muitos conselheiros não têm essa competência, está até lá na pesquisa. E eu acho que muita gente não tem, porque isso, embora muito de automatização já venha de muito tempo, né? é, Tem essa parte de IA, que tem muita gente falando, mas tem muito aquele chamado especialista de palco, né? Ser isso, ser Muito. aquilo, tal, 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 pá. Mas quando você vai ver mesmo, bom, faz isso na prática aqui para eu ver, né? Então, como solucionar ou tentar solucionar esse problema? Porque tem os conselheiros que precisam dominar um pouquinho, né? Tem conselheiros que às vezes tem três, quatro, cinco conselhos. Como é que você vai se dedicar tanto tempo, falar de inovação, de tecnologia, em tantos conselhos? Ou muita gente que até nem tem essa experiência, essa bagagem histórica aí para poder ajudar, né? Então, como que você vê essa necessidade? E sabendo que muita coisa aqui é nova e tem gente falando que está 10 mil pés de altura, mas quando vai ali no raso mesmo, colocar para fazer, me parece que não tem todas essas habilidades. Algumas coisas aqui. Primeiro, vamos voltar àquela hora que você leu meu currículo. Ah, cara, aquele currículo joga fora, tá? Honestamente, hoje a competência que mais me orgulha, e eu fiz isso Até inclusive que na época você da é Capim. corintiano, joga fora também? Eu sou corintiano, né, cara? Eu sou santista. Tá bom. Teve uma época, eu tirei o meu nome sócio, líder, não sei o quê, do meu cartão da KPMG Uhum, e botei a palavra aprendiz. E a razão para eu fazer isso, cara, é para me lembrar, porque o que que acontece? Hoje o conhecimento está vencendo muito rápido, tá? As infraestruturas que a gente estava codando, escrevendo código de há 12 meses, já são muito diferentes do que elas são hoje. uhum, E se você não tiver uma postura de aprendiz agressiva, ou seja, vou aprender novas coisas em volume grande e, portanto, está disposto a sair da zona de conforto, porque esse é o grande problema, né, cara? Aprender nem é tão difícil, mas você se despir do seu ego, daquilo que te trouxe até aqui, que te deu a posição, o lastro, os títulos que você carregou até agora. Se despir disso e usar sua mente para aprender algo realmente difícil e novo, que vai desafiar tudo aquilo que você uhum. te trouxe até aqui, vai ser muito difícil fazer essa curva, cara. Então o desafio é muito grande, tá? Tem muitos conselheiros que eu acho que não vão conseguir fazer essa curva. Por outro lado, eu acho que a camada mínima de versamento não é tão complexa assim, especialmente para o profissional de gabarito que já teve que passar por ciclos difíceis antes e consegue aprender. Tá? E aquela coisa de aprender contra jovem só não se ensina truque novo para cachorro, pra cachorro velho. Isso sim é um mito, tá? Tá mais do que estabelecido que se aprende muito bem mais adiante. O Oliver, pessoas como eu que vieram do analógico e do digital, né, que nós somos uma geração específica, né? Você acha que dá para aprender bastante ainda sobre IA? Sem dúvida, até porque seria hipócrita se eu dissesse o contrário, né? Uhum, É a minha geração também, cara. Nós somos da mesma geração. Mas eu confesso que a curva foi muito árdua. Tá? uhum, Eu estou nessa curva há 10 anos e eu tive que passar por um processo muito duro. Voltei para a escola, voltei a estudar, me cerquei de gente completamente diferente, me coloquei em situações onde ficava perdido muito no começo, ainda até hoje, entendeu?
E veja, não estou dizendo que sou capaz de codar um modelo de machine learning amanhã, mas estou muito mais próximo dessa questão. Mas, então, sim, e aqui vou fazer um parênteses, tá? Até um chamado para essas pessoas que são. Nós temos muito valor, Uhum, porque se a gente passa por esse processo e você ganha uma certa bagagem, você começa a ser alguém que domina duas línguas. A língua da onde todo mundo está vindo e a língua para onde todo mundo está indo. uhum, E ser este agente de interconexão desses dois mundos tem muito valor e vai ter muito valor ainda por uma geração. Porque o nosso legado ainda está muito instalado na lógica. Nós temos que levantar o legado e levá-lo para o híbrido, para o digital híbrido. uhum, E isso vai acontecer e pessoas como nós somos chave nesse processo. Então, me assusta um pouco quando eu vejo muita gente da nossa geração dizendo, puxa vida, eu já tô, tá meio fora, tô fora desse movimento, será que nós vamos conseguir? Cara, deveríamos. Agora, exige, não é fácil. Tá? Eu tive que, cara, assim, eu voltei a um processo muito, voltei para faculdade, tá? Voltei para faculdade, fiz um outro mestrado, botei a mão na massa em um monte de projeto, voltando a fazer nível de projeto direto. Então, assim, existe um custo, mas é totalmente possível. Mas é que nem perder muito peso. Agora, quero perder peso, eu não tô afim de acordar às 5 horas da manhã, não tô afim de fazer exercício, não vai aprender. uhum. Então, eu acho que esse mínimo letramento está ao alcance de qualquer um. Tá, Agora, só uma última lógica. Entretanto, o nível de especialização pode levar com que, eventualmente, comitês específicos de apoio façam sentido em termos de modelagem estrutural de um conselho, tá? entendi. Se você fosse hoje um headhunter e tivesse contratando um conselheiro, se você fosse fazer perguntas para esse conselheiro sobre IA, sabendo que ainda tem muita coisa nova, tem coisas que são antigas, né, que não veio da noite para o dia, mas tem muita coisa também nova. Quais perguntas você faria, né? Para esse conselheiro ou para você fazer essa seleção? O que que você estaria atrás desse cara? Cara, são perguntas, eu confesso que bem mais singelas do que poderiam ser. Eu não vou perguntar para ele se ele sabe o que, que é o mecanismo de software inventado por Google, que em cima de um motor de tradução acidentalmente gerou a primeira resposta generativa. Uhum, Isso daí não é importante. Agora, eu posso perguntar para ele assim, cara, por que que IA tem potencial de ter impacto? Como que ela impacta? Ela traz ela muda de alguma forma a realidade econômica do nosso ambiente? Que efeito ela tem nos nossos modelos de gestão? Como que a gente pode, e dado essa mudança no modelo de gestão, ou seja, uma redefinição do que é sucesso para nós, o que que a gente tem que fazer para repensar nossa organização? Coisas desse tipo. entendi. E se você hoje estivesse do outro lado, né? Como um candidato para ser conselheiro, que competências você estaria atrás, olhando de A para o primeiro passo, para quem não, você não soubesse nada do que, né, estivesse começando agora, não começando como conselheiro agora, novinho, não é isso, tendo que atender uma demanda de mercado de IA, que quais são os primeiros passos que você daria? Olha, existe uma questão de contexto relevante, tá? O pior cego é aquele que não quer ver. Porque deixa eu te dar só um pano de fundo, né? Eu sou conselheiro Claro. de uma indústria farmacêutica e a gente sabe, né, que com esses avanços, você sabe bem, né? Eu tive um problema, de câncer e hoje, antigamente se falava muito que o câncer era incurável, hoje já se fala mais quando virá a cura, pelo menos é o que eu tenho lido vários materiais, mas é uma questão de tempo do que se vai ou não ter, né? Imagina com as tecnologias e tal, isso vai avançando. Então, de repente, você está numa indústria que vende medicamento de câncer, daqui a pouco ela vai sumir, porque, né, eu vou conseguir prever uma série de doenças. Enfim,
olhando, né, para frente, né? Esse exemplo é muito bom, cara. Primeiro, tá? Vamos pegar esse teu caso específico. Uma empresa farmacêutica que faz remédio para câncer, tá bom? Qual é a missão dessa organização? Por que razão ela existe? Para fazer remédio ou para produzir cura do câncer? Então, no final do dia é resultado, né? É para Ponto. fazer a cura de É. câncer, certo? Então, o como é apenas um meio. Essa empresa ela tem que estar disposta, olha o grau, aqui começa o grau de enxergar o quão profunda é a transformação. Ela tem que estar disposta a abdicar de ser uma empresa de farmacêutica para continuar na sua missão de curar o câncer. Porque pode ser que o câncer deixe de ser uma questão química e seja uma questão de escrever software em genética, que inclusive é uma tecnologia que a gente está vendo Uhum, aí. Então, até que ponto ela está começando a fazer o runoff nas suas carteiras de produtos bioquímicos e começou já a investigar as competências que ela vai ter que ter amanhã para continuar no negócio de curar o câncer através de um mecanismo que já não é mais a bioquímica e sim é software é, ou recodificação genética. Você e- entende? e- Mas imagina na tua cabeça desenhar o que é uma empresa operacionalmente desenhada para farmacêutica e depois que estrutura e que cara ela tem quando ela é uma organização feita para reescrever código genético. é. É um E eu, animal completamente diferente. é, E agora, respondendo a tua pergunta, quando eu começo a conversar com alguém sobre essa questão, eu avalio o quão disposto eles estão de passar por uma transformação desse tipo. Porque se ele não estiver disposto, cara, não perca seu tempo. Você basicamente está cuidando de um projeto de automação glorificado. é porque eu falei do câncer, mas tem várias outras doenças que cada vez mais você vai conseguir prevenir e não vai ter. Mas se aplica a É, todas, mas se aplica a é, todas. Você, é um exemplo mais simplório, mas bem ilustrativo, é aquela questão do 99 táxis, certo? Antigamente, eu precisava ter um carro para ser um taxista. Hoje, na verdade, o mercado foi uhum, reconfigurado. Qualquer um põe um carro lá, que é apenas um ativo numa rede, e alguém articula levar alguém do ponto A para o ponto B. O negócio deles não era ter o carro e o táxi, o negócio deles era levar o uhum, passageiro do ponto A para o ponto B. Se você criasse um outro método de teletransporte, você entraria no mesmo negócio. uhum, Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que começar a parar de pensar nos segmentos que a gente está acostumado a pensar, porque os segmentos estão mudando e as fronteiras estão uhum. rapidamente se derretendo. E, o Oliver, e aí, para quem está como eu, né, conselheiro, você, se fosse escolher cursos, sabe, aprendizado, começaria por onde sobre IA? Porque hoje, né, a gente já discutiu, quando você esteve aqui em Goiânia, naquele nosso almoço, você falou do agente, que eu nem conhecia esse tal desse agente. Isso foi o ano passado, né? Eu, pelo menos, não conhecia. Hoje já todo mundo fala desse agente, né? Então, uma Uhum. coisa que está mudando toda, mas onde que está Primeiro, esse conhecimento para a gente buscar? E que caminhos que você daria aí para a gente? eu vou te dizer que, honestamente, Além de ter o aula com primeiro, você, né? o primeiro passo é fugir, inclusive, da visão tecnológica da coisa, tá? É. Porque parte do problema que a gente observa com clareza é que está todo mundo preso numa lógica de como é que eu pego a mais nova tecnologia e meto ela como, parafuso ela ou passo uma camada em cima do meu negócio velho, certo? Uhum, Isso é problemático. O resultado que se consegue colher disso bastante limitado. Existe, mas ele é limitado. E o que a gente tem que passar a ser bom é como é que eu crio organizações flexíveis o suficiente para ser capaz de absorver qualquer que seja a nova tecnologia emergente que vai alterar o futuro. Porque, como você falou, não é só IA. Cara, recodificação genética tem um potencial similar. Existem outros, IA de fato é desproporcionalmente em termos do seu potencial, mas existem outras tecnologias importantes, relevantes nesse sentido. uhum, Então, uma organização, ela tem que ser, alguém, ele tem que ser muito mais capaz de questionar o mecanismo que vai passar a ser mais flexível antes de pensar na tecnologia em si. E isso eu vejo um problema, porque todo mundo vai direto entender, como é que eu escrevo um prompt?
a gente tem que entender qual que é a essência das mudanças mais fundamentais. Então vamos lá. A lógica econômica do digital é radicalmente diferente da lógica econômica do modelo industrial. As DFs que você está acostumado a analisar, elas são perfeitamente aptas para explicar a realidade do modelo industrial. Elas são imperfeitas para explicar um modelo de uma organização digital, especialmente do modelo SaaS, por exemplo. Tá? Por quê? Porque o custo marginal, que é algo fundamental da era industrial, né? A gente escalou os negócios da era industrial quando a gente aprendeu a industrializar processos e, portanto, reduzir cada vez mais o custo marginal, certo? O Uhum, que acontece quando o custo marginal é zero? Porque a segunda cópia de um software é zero. O segundo cliente numa base de clientes digitais é zero. O milésimo também. Então, que efeito isso tem? E eu vou te dizer, em finanças tem, existem métricas emergentes. Eu vou até te recomendar alguém para você entrevistar, que é o Rodrigo Fernandes, que para mim é um gênio de finanças digitais, tá? É caramba. um cara que, meu, sabe tudo. Eu fiz curso dele, aprendi com ele, acho ele incrível. E se você pedir para ele analisar uma organização digital, o processo que ele vai aplicar é um que você não vai reconhecer. Porque ele vai Caramba. falar em CAC, ele vai falar em LTV, ele vai falar em cohorts, coisas que para o mundo tradicional do contábil fiscal financeiro nunca fizeram sentido. Por quê? Porque não eram parte do que a gente olhava antes. Então, tudo isso de uma forma muito longa para te responder que o curso de IA vai ser importante, mas é tão importante entender quão adaptável eu sou para poder, quão pronto eu estou para mudar, para competir num ambiente de alta Uhum, adaptabilidade. Essa primeira pergunta é às vezes mais importante do que a IA, porque ela vai, não importa qual seja a tecnologia que venha, você é capaz de integrá-la a seu benefício, não apenas em cima de um modelo rígido, pensar onde que eu vou enfiar essa bola aqui no buraco quadrado, entendeu? entendi. O Oliver, você está na Gonil, você é conselheiro, você já foi consultor, você tem várias empresas, você está. O que que está na mesa? Eu não gosto desse termo, a dor do momento, mas o que que está na mesa, palpitando aí, novamente, sobre essa ótica de governança, de conselho? O que está na mesa mais relevante aí para você colocar aí para gente? Como dor, Resultado como real. preocupação. Resultado real. Resultado real, cara. Assim, a quantidade de ruído, falta de foco, falta de preparo, falta de modelo de incentivo para realmente fazer o que é necessário para os projetos darem frutos nas proporções que tem o potencial de dar, é o que mais faz falta hoje, cara. Todo mundo quer fazer, ninguém quer passar pela dor, porque vai doer para burro. Hum, Disrupção, tá? Que é uma palavra que todo mundo acha super sexy, na verdade, é uma palavra duríssima. Cara, disrupção na tua vida significa que virou tudo de cabeça para o alto. Tua vida foi disruptada. Não sei nem se dá para usar esse verbo, mas você entende o que eu quero dizer. E a tua audiência vai também entender. Então, pô, é doloroso para burro. Aquilo que eu fazia ontem eu não posso mais fazer. Vou ter que descobrir um novo método. Fazia há tanto tempo. E agora, como é que é? Sabe? E, infelizmente todo mundo quer o bônus sem passar pelo ônus. E aí eu lamento, meu caro. Ninguém vai comprar a sua transformação digital. Sua transformação digital com IA e qualquer outra tecnologia emergente vai ser conquistada a sangue, suor e lágrimas de aprendizado novo, de reconfiguração de modelo de negócio, reconfiguração de modelo operacional. Cara, quer ver um exercício super simples? Para qualquer turma sua, pergunta assim: desenha a empresa que você trabalha hoje. O que que você acha que eles vão te desenhar no papel que te devolverem? O que que você acha que vai vir no pedaço de papel? pô, minha empresa só tem dois funcionários, né, Oliver? Agora eu não sei Não a não. tua, mas a dos teus alunos. O que que você acha que Tá. vai vir? Sei lá, um monte de rabisco, né? Vai vir organograma. As pessoas pensam em organograma. E não tem nada mais moribundo no mundo de tecnologia emergente do que um organograma fracionado. A empresa moderna, ela não pensa desse jeito, ela nem pode, porque ela começa criando silos de dados que já não poderiam existir. Ah, então, parte do exercício que eu tive que fazer, tá bom, que cara, se eu fosse reconfigurar uma empresa do zero, que cara ela teria?
Eu te digo, ela é completamente diferente do que eu e você reconhecemos ao longo das nossas carreiras. Organogramas, caixinhas, departamentos, a tecnologia como apoio, é tecnologia no coração, é uma fábrica de dados muito agressiva embaixo, são times elásticos rodando no entorno de equações de valor muito de forma muito diferente do que a gente enxerga. Então, cara, mas para você abraçar esse grau de mudança que é de fato enorme, você tem que estar muito tranquilo com o resultado que você corre que você quer e que vale a pena correr o risco gigante que você vai correr. Não é que você pode correr, você vai correr. Bacana, muito bom. Oliver, por incrível que pareça, você acredita que já passaram 50 minutos nesse bate-papo aqui muito, muito rico. Nós Incrível. vamos ter que fazer novas etapas aí com você. Oliver, eu queria uma última pergunta já para você falar o que que você está vendo para o futuro aí, olhando tendências e falasse um pouquinho também do que você está fazendo, onde você está, um pouquinho mais da sua experiência, para que a gente possa finalizar dentro dos 53 minutos aqui com a Aquino. E mais uma Claro, meu vez, cara. obrigado, muito obrigado por você aceitar esse convite. É um grande privilégio. Eu tenho certeza que a fila vai ficar grande para participar. Eu vou voltar agora só se eu voltar um dia, porque vai ficar um monte de gente querendo falar contigo. Meu caro, como você falou, eu tenho uma série de projetos, mas eu tenho um projeto preponderante no qual eu aloco grande parte do meu tempo hoje. Eu não posso comentar porque ele é confidencial. A gente ainda não anunciou algumas mudanças que vão acontecer e tal. Mas nesse meio tempo, o que realmente importa é o seguinte: minha mensagem para quem tá te ouvindo, quem está nos ouvindo, tem que agir agora. Eu vou dar o menor passo possível. Meu caro, a gente já deu passos microscópicos. Vou automatizar a, a conferência de um título de direitos creditórios com um fundo, que é um processo super banal, mas custoso. Cara, começa assim. Comece assim. O ponto é começa, porque a hora que você começa, comece e administre um pouco os riscos de ambição, ou seja, crie curvas onde você possa mostrar resultado para que você continue aqui de forma muito pragmática. As organizações elas não são muito, elas não perdoam muito legal falhas, né? A gente não está desenhado para isso. Todo mundo na inovação fala que aceita falha, mas 99% dos nossos clientes do mundo tradicional não está aí ainda. E uma falha ela é punida. Mas menos problemática do que a punição é o fato de que os projetos futuros vão morrer. Você não vai ter gás para fazer o futuro. Então, o que é muito importante é, de fato, andar, por menor que seja, atingir um resultado, mostrar os resultados disso, ou seja, ser muito é, xiita com a necessidade de mostrar alguma coisa e dar o próximo passo. Esse processo é o mais importante de todos, porque pelo menos você, com tentativa e erro, você vai, e você for inteligente o suficiente, você começa a direcionar o caminho para um campo superior, você ganha aprendizado no caminho, você aprende sobre como a sua organização se mexe, você aprende uma série de coisas, e você, ou seja, olha o que eu estou dizendo, é o processo de aprendizado. Essa é a única vantagem competitiva que vai existir daqui para frente, é quão bem as organizações aprendem. E, infelizmente, isso é um processo que historicamente é muito ruim, muito mal feito. Legal. E a Ionix está fazendo o quê? Quais são os projetos principais? Aí fala mais um pouquinho como que a gente encontra o Oliver. Cara, para me encontrar é muito fácil, eu Porque tô é lá no fácil te LinkedIn. encontrar no LinkedIn, você está o E tempo eu, todo cara, lá, mas eu atendo toda hora gente por lá. Ah, o time da Ionix tá muito voltado para isso, eu estou mais afastado do dia a dia, mas o que a gente construiu lá no começo tá dando muitos frutos. Uma das coisas que mais me agrada é o fato de que em todo lugar que eu me envolvo, e nesse projeto em particular, nós estamos vivendo muito essa realidade. Então, como é que a IA vai transformar o nosso negócio? Então, a gente está mexendo. Hoje eu estava tendo uma reunião de performance com o time de TI, de tech, né, que não é a TI clássica, que já botamos um processo de IA para o onboarding dos nossos clientes. legal. Então, é isso. Assim, viva a realidade. Para de falar. Eu acho que o LinkedIn é super valioso porque
ele gera as conexões, etc. Mas as pessoas estão indo lá muito para anunciar seu próximo cargo. Não é isso que uma rede social faz. O que pode muito bem, o que é muito valioso lá é a troca de informações que está à disposição de todo mundo. Ah, e eu estou sempre muito aberto a responder, fazer demos do que a gente está fazendo, claro, dentro das limitações de sigilo, mas cara, a mensagem é muito simples, parece a frase de marketing da Nike, just do it, vai e faz, mete a mão na massa, você vai cometer erros, mas sair da inércia é mais rápido. E eu vejo todo mundo muito mais preocupado em participar de um evento, de uma conferência, de uma palestra, do que começar falando, vamos fazer o primeiro projeto. Pô, não entendemos direito, não tem problema, vamos cometer os erros, sabe? E, pô, eu estou sempre à disposição, é mandar um ping lá e eu sempre atendo com muito prazer. Eu gosto muito daquela ferramenta, eu interajo muito bem. Não, não é algo que é mal usado, pelo menos comigo. Não é excesso nem nada. Eu conheci gente, trabalhei com gente muito legal via o LinkedIn. Mas então estamos sempre à disposição. Legal, maravilha. Oliver, mais uma vez, muito obrigado. Você sempre muito gentil, muito atencioso comigo. Já somos colega há muito tempo Há muito tempo. e espero revê-lo em breve, porque afinal de contas, nós já estamos discutindo um projeto junto aí, né? Tá Estamos certo? discutindo um projeto juntos. Obrigado, viu? Um grande abraço para você. Obrigado, Abração, olha, tchau, tchau. abração aqui, um Obrigado. abraço. Tchau, Tchau. tchau.